Pronto, eu venho do passado para dizer, ela tá verde. Vamos colori-la. A conclusão que eu chego nesse vídeo, que na verdade eu já tinha chegado antes, eu só queria conversar sobre isso com vocês, é que viralizar nem sempre é bom. Eu falei que eu tinha vídeo gravado. Quando eu assumo um compromisso, eu quase sempre falho. Estou gravando um DIY para 2 canais ao mesmo tempo porque eu estou fazendo um teste. Inclusive essa câmera, né, tem a questão da linha preta da luz de LED. Estou gravando com o celular e com a câmera ao mesmo tempo. Vamos ver no que dá. Otimização de tempo, gente. Tô na hora do almoço, não almocei ainda, estou morrendo de fome. E passei uma primeira demão na porta pra deixar secando enquanto eu vou almoçar. Pronto, eu venho do passado para dizer, ela tá verde. Vamos colori-la de outra forma, porque agora tudo tá mais quentinho. Essa paleta aqui não me interessa. Eu sei que é ano de Copa, tá, mas nem assim. Não gosto. Então vou meter aqui um amarelinho nela. Vai ficar show. De modo geral, a porta fica aberta e tapa esses negócios horrorosos aqui, tá? A porta do banheiro. Eu sei que muitas pessoas gostam de manter a porta... Você é do time que mantém a porta do banheiro fechada ou aberta? Eu deixo aberta. Mas, enfim. E esse quadro aqui também, que impede a porta de abrir, porque na verdade eu fechei a porta. Quando voltou, o quadro impediu ela de abrir. Não vai morar aqui pra sempre. Em algum momento a gente vai conseguir um transporte pra levar esse bicho desse tamanho pra casa do meu amigo, pra quem eu doei. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tenho alguns minutos para cuidar dessa porta. Vamos aqui com o que a gente tem, Brasil. Vamos aqui com o que a gente tem. E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre um vídeo que eu fiz que viralizou. Eu fiz um vídeo sobre essa porta ser emperrada e não abrir até o final. Agora ela tá fechada porque eu tô pintando, né? Eu achei muito curioso a forma como esse vídeo da porta viralizou, sabe? Porque eu não tinha pretensão nenhuma, ele era só mais um vídeo do desafio do Abril para Organizar. E eu fiquei muito surpresa com a forma como as pessoas se engajaram nesse vídeo. E fiquei pensando muito sobre por que isso aconteceu, né? Foi o primeiro vídeo do meu perfil que realmente viralizou, passou de 10 mil visualizações. Meu perfil no Instagram é pequeno, tenho 7 mil pessoas que me seguem lá, né? E aí me surpreendeu muito que esse vídeo tenha viralizado, sabe? E eu fiquei refletindo, por que será que esse vídeo viralizou tanto? Tô mal vestida, é um vídeo super rápido de eu lixando um rodapé e passando a vassoura depois. Nada demais, mas quando você tira a estrutura que tá por trás daquele vídeo super espontâneo, vem à tona várias coisas da fórmula da criação de conteúdo de hoje em dia, sabe? E eu achei isso tudo muito curioso, assim. E uma das coisas que eu fiquei mais surpresa é o quanto a emoção que eu sinto no vídeo, porque eu tô com raiva deste bendito rodapé, eu estou com raiva dele no vídeo, isso fez com que as pessoas se engajassem, sabe? Primeiro porque é um absurdo, né? O absurdo engaja. E isso é tão surpreendente. Eu faço tantos conteúdos aqui legais, reflexivos, né? E o que engaja é eu usando um antico-tico de cabeça para baixo, sabe? Inclusive, não recomendo. Não usem tico-ticos de cabeça para baixo. E refletindo muito sobre a natureza desse vídeo, sabe? É o mais simples de todos. O menos pretensioso. O que eu gravei com o celular, de qualquer jeito. Sem microfone. Sabe assim? Às vezes eu acho que o perfeccionismo me trava muito por ser uma pessoa muito exigente, que estudou muito história da arte, que estudou muito composição, que estudou muito fotografia. Por exemplo, nesse momento a fotografia tá ruim. Por quê? Porque eu fiz a fotografia assim, ó, encostada na cadeira. E aí eu venho pra cá e corto a minha testa. Isso é uma coisa que em outros tempos faria eu começar a gravar de novo. Entende? Eu tô gravando com o celular e com a câmera ao mesmo tempo. Em outros tempos, eu não faria isso. Eu tenho 20 minutos só pra fazer esse conteúdo aqui pra vocês, sabe? Porque terminou de secar aqui, eu tenho que seguir trabalhando aqui no computador. Então, assim, eu acho que com o tempo e com maturidade eu tenho aprendido a ser um pouco mais tranquila com essas altas exigências, um pouco mais tranquila com o resultado em si, porque o que eu quero é comunicar com vocês. Falar da coragem de botar a mão na massa, seja ela metafórica ou literalmente, da gente fazer as coisas que a gente quer, da gente não depender das outras pessoas para realizar os nossos sonhos, sejam ter uma porta bem pintada, seja uma porta que não emperre em casa, ou seja uma coisa maior, um projeto grande que você tem aí na sua vida, mas que a gente consiga entender, e aí eu falo a gente mesmo porque eu realmente estou inserida nesse contexto de
ter dificuldade de confiar no processo, mas que eu venho aprendendo e isso tem mudado muito a minha vida, sabe? De ser uma pessoa mais confiante de que o passo a passo tem efeito. Porque na minha cabeça as coisas já vêm muito prontas. Talvez isso seja uma coisa ruim de ser uma pessoa tão imaginativa, porque eu penso em uma coisa e eu vejo ela muito, muito acabada. Mas eu ainda não tenho, às vezes, tempo ou habilidade, no caso da pintura, por exemplo, para fazer com que ela fique exatamente como está na minha cabeça. Que na fotografia é diferente, porque eu já sou muito mais experiente. Então, eu lido com a fotografia de um jeito muito mais... tenho muito mais destreza mesmo, né? Do que na pintura, por exemplo. Estou usando exemplos, mas isso pode ser para qualquer coisa. Eu sou uma editora de vídeo já muito experiente, né? A coisa que eu faço há mais tempo na minha vida é a fotografia. Depois é a edição de vídeo. E a pintura, ela é uma coisa mais recente, embora seja um universo que está no meu imaginário desde sempre, né? Porque era a minha matéria preferida da escola e foi uma coisa que eu estudei muito na faculdade, porque além das artes cênicas eu fiz muitas matérias de artes plásticas. Então, assim, essa formação ampla e holística que eu tenho faz com que o meu olhar sobre aquilo que eu produzo esteticamente seja de muita exigência. De um perfeccionismo que às vezes beira o doentio. E que muitas vezes faz com que eu não consiga fazer as coisas, sabe? Inclusive, eu parei o canal por causa disso. Quer dizer, não só por causa disso, mas também por isso. E eu não quero que isso aconteça. Então, por isso que eu tô tentando já criar os conteúdos para deixar as coisas prontas para voltar realmente de forma consistente a me comunicar com vocês por aqui. Tá muito engraçada essa faixa preta passando. Incomoda vocês? Escreva aqui no comentário se incomoda. Vou ter que arrumar outra iluminação. Tenho que descobrir qual é essa velocidade. Por que ela enxerga essa faixa? Que loucura. Gente, o som, né? Uma bosta. É o que temos, galera. É o que temos. A obra é na frente da minha casa. Porta com porta. Então, assim, não tenho como evitar. Quer dizer, tenho. Aí eu não gravo. Então, como eu quero gravar, vai ser com barulho mesmo. Vamos em frente. Eu acho que então fica essa reflexão. Vai. Será que se eu falar assim baixinho no microfone, será que tem efeito? Eu aproximo o microfone e falo baixinho. É irritante. É enlouquecedor. Olha meu microfone vintage. Esse microfone aqui é um microfone Shure, que é uma das melhores marcas de captação de áudio que existe no mundo. E ele é muito, muito bom, mas ele tem fio. Ele não tá mais na moda. Você tem noção que isso aqui é um microfone altamente tecnológico? Antigo. Porém, é o melhor que temos. Não é maravilhoso? Olha o tamanho desta merda. Posso pendurar ele aqui, assim. Mas não tá mais na moda. Agora a moda é o Roland bolinha que a gente tem no canal do Estúdio M4. Entendeu? É isso, Brasil. Mas esse aqui não precisa de bateria. Eu chucho ali no celular e pronto, tô gravando. Tô gravando aqui o áudio desse vídeo aqui do YouTube. Ai, que loucurinha! Ela é prática. Tá, então vou falar assim mais baixinho pra ver se pega menos o barulho da rua. Vou almoçar e volto pra passar a segunda demão e continuar trabalhando. Enquanto isso eu vou gravando pra vocês. Tinha que ter metido uma tinta antes, ó. Ainda tá esverdeadaço. Mas foi só a segunda demão. Impulsiva que chama, né, Brasil? Impulsiva que chama. Tem um dito popular africano que diz que as coisas têm o tempo das coisas. Eu acho que eu tenho muito a aprender com esse dito popular. Porque não seca. Quer dizer, o tempo de secagem, né? Então, eu vou ter que esperar. Então, hoje eu não vou ter como mostrar o depois. Porque tem que esperar secar pra ver a cor da tinta e já tá ficando escuro. E aí, assim, eu consigo pintar no escuro, mas ver o resultado a gente não consegue. Porque a luz de LED, que passa listra na minha cara, é diferente da coisa da natureza, da força da natureza do sol. Então, eu vou esperar secar e amanhã a gente vê o resultado. Eu espero que não precise de mais demões amanhã. Ai, meu Deus! Já é amanhã! Mentira, tem umas 2 semanas que eu pintei essa porta. E ficou bom, Brasil! Ficou bom! Olha isso! Tá faltando só agora pintar a lateralzinha da porta, que eu pintei
agora há pouco, uma demãozinha aqui e o outro lado ainda não tem. Como vocês puderam ver aí imediatamente antes, o quadro não está mais aqui. Então, agora a gente consegue ter uma visão geral do espaço, com as cores que realmente são, que é areia no fundo da estante também, combinando com a portinha. Ah, e aqui é o spoiler do próximo vídeo. Shhh, não conta pra ninguém, segredo. Vocês percebem a diferença? Olha como fica muito mais agradável, da mesma cor. Agora elas estão exatamente da mesma cor. A diferença que vocês estão sentindo de leves é da luz. Porque agora tem mais luz dentro do que fora. Tá vendo aqui, ó? Já é pôr do sol. Mas de tarde, o tom tá bem mais parecido. Tinta se comporta diferente em relação à luz natural e à luz artificial. Tenham sempre isso em mente. É muito importante quando vocês decidirem pintar coisas na sua casa ou comprar obras de arte que você vai colocar aí na sua parede. Dependendo da luz que estiver incidindo e da cor da luz, vai mudar a cor do pigmento na percepção que a gente tem. Não é mudar a cor do pigmento literalmente, né? Mas é a percepção que o nosso olho tem da cor do pigmento. A gente já falou disso algumas vezes aqui nesse canal, né? Há muito tempo atrás, quando eu fazia vídeos. Então tenham isso sempre em mente, tá? Como aqui a gente tem duas fontes de luz muito diferentes, a luz natural aqui de dia vai ter mais incidência na porta do que na parte de dentro, e de noite, obviamente, isso vai mudar um pouco. Mas percebe como tá quase idêntico? De noite, obviamente, isso vai mudar um pouco. Aqui a gente tá vendo uma pequena sombra esverdeada na porta, porque na verdade esse lado de cada porta eu ainda não pintei. Então, quando eu pintar, isso também vai amenizar e vai ficar tudo muito mais páreo, vai ficar mais interessante. Então tenham sempre isso em mente quando vocês estiverem trabalhando cores aí na pintura da casa de vocês, tá? Não tem a ver com você ter uma tinta boa ou ruim. Quer dizer, uma tinta ruim vai ser mais difícil chegar numa cor uniforme, mas isso tem a ver com outra coisa. Eu tô falando da forma como a luz é refletida na cor. E nesse caso aqui é uma pintura fosca. Porque, além de ser uma tinta mais barata, que era a que eu tinha em casa, ela é uma cor que demonstra muito menos as falhas da superfície, que no caso aqui é a parede e a porta. Essa porta já era pintada com tinta fosca de parede. Então, por isso que aderiu super bem e aí é super fácil de fazer. Lembrando sempre que os meus vídeos não são tutoriais, não é pra você copiar o que eu faço aí na sua casa, tá? Porque às vezes as coisas que eu conheço, as coisas que eu sei fazer e as consequências dos meus atos, inclusive impulsivos, são coisas com as quais eu consigo lidar. Então veja aí se pra você isso vale a pena. Às vezes não vale. Às vezes é melhor gastar um pouquinho mais e contratar um profissional que não vai deixar as coisas cagadas do que botar a mão na massa e às vezes se arrepender depois. Que não é o meu caso, porque de modo geral eu boto a mão na massa em coisas que eu sei consertar. Mas às vezes também não sei e aí me lasco. E aí ou eu tenho que chamar a ajuda de alguém ou eu tenho que lidar com o fato da coisa ficar ruim. Que não é o caso aqui agora, porque tá tudo muito lindo e eu tô muito orgulhosa. Muitas vezes quando a gente pensa em viralizar conteúdo nas redes sociais, principalmente para quem tem uma conta pequena como a minha, isso pode parecer uma realização, né? Uma coisa, ai que bom, deu certo, viralizou. Só que não, muitas vezes não. Porque quando você faz um conteúdo que você acerta na generalidade do conteúdo, ele pode agradar a públicos muito diferentes. E muitas vezes públicos que não te interessam. Eu crio conteúdo para trocar com as pessoas a respeito de arte, de criatividade, das coisas que eu faço. Obviamente para vender minhas fotografias, para vender minhas pinturas. Inclusive, se você tiver interesse, o link está na descrição deste vídeo. Tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Mas, não é só isso, isso é uma consequência que aos poucos eu quero que vá sendo construída, até porque também a minha imagem de produtora de fotografia e de pintora nas redes sociais, ela é menor do que a minha imagem de editora de vídeos. Muitos de vocês me conhecem por causa dos vídeos do Estúdio M4 Arquitetura, da qual, né, canal do qual eu sou diretora e editora. E é natural, porque o tamanho do canal é infinitamente maior, né, do que esse aqui. Então o meu posicionamento aqui também, mostrando os DIYs que eu faço, mostrando eu pintando, mostrando minhas fotografias, é também para reconstruir essa imagem publicamente que eu quero ter, não só de editora do Estúdio M4 Arquitetura, mas também de artista independente que produz coisas e vende coisas que fazem parte do meu trabalho também. Então, quando a gente pensa nesse recorte, não é qualquer pessoa que assista os meus vídeos que potencialmente é uma pessoa para comprar uma obra de arte minha.
Percebe? Assim como qualquer produto no mundo que a gente vende... Meio estourada essa luz, né? Ficou um pouco estourada essa luz na minha face. Ó, toda vez que eu ajusto, ó, a faixa. Gente, que loucura essa faixa. Hoje ela tá parada. O que tá acontecendo com a energia elétrica? Que grande mistério essa faixa. Se você tá só ouvindo eu falar, é porque a luz de LED que eu estou usando para iluminar este vídeo faz uma sombra na minha cara. E eu não consigo identificar qual é o que acontece. Mas que loucura! Quando tá mais estourada, ela aparece menos, né? Ela fica mais clara. Enfim, esqueci o que eu tava falando. Olha, tem uma sobra de tinta bem aqui. Safada. Quem foi a safada que pintou isso aqui e não arrumou a sobra de tinta? Do outro lado da fita crepe. Sobrou um pouquinho de tinta. Tem que arrumar. Tá? Então era isso que eu tinha pra dizer. Não lembro mais o que eu tava dizendo. Mas o raciocínio era mais ou menos por aí. Que a gente precisa saber com quem que a gente quer falar, né? Eu quero falar com mulheres, pessoas LGBTQIA+, homens que não sejam LGBTQIA+, mas que sejam legais, que gostem de arte, criatividade, que gostem de botar a mão na massa, que gostem de refletir sobre a vida enquanto pinta coisas, destrói coisas feias. E esse recorte, ele não abrange todo mundo. É natural que os meus conteúdos cheguem a menos pessoas, é natural que os meus conteúdos sejam nichados, porque são pessoas que gostam de coisas específicas. E aí, quando a gente viraliza, muitas vezes a gente chega a pessoas que não estão abertas para o diálogo e para o questionamento como a gente está. Aí vem comentários, que inclusive eu deletei a maioria deles, lá no meu perfil, nesse vídeo da porta, muito estranhos. Comentários meio agressivos, meio passivo-agressivos, comentários que... Sabe aquele... Outro dia o Chico Felitti falou num podcast uma expressão que eu já tinha escutado em outro lugar também, mas eu me lembrei a partir dele. Com elogio com... A mistura da palavra elogio com crítica. Ah, eu esqueci! Ele usa uma palavra muito boa, um neologismo para mistura de elogio com uma crítica ácida, assim, sabe? Esqueci qual é a palavra, vocês devem se lembrar. Comenta aqui se você se lembra qual é essa palavra que as pessoas estão usando. Às vezes, algumas críticas bem chatas mesmo, assim, de caras falando que eu tava usando as ferramentas erradas, de um jeito errado, coisa que inclusive eu falo no vídeo pra eu não fazer. Ou caras me ensinando a resolver o problema da porta, sendo que é um problema que não existe. A porta ela é de trilho, né? E existem roldanas em cima dela que são ajustáveis. E eu ajustei essas roldanas. Na verdade, eu subi lá para ver se eu tinha coisas para ajustar, para suspender mais a porta, e ela estava no limite. O teto é muito baixo, aqui é tudo meio mal feito. Esse trilho tá torto, inclusive, ele vem em diagonal, assim, ó. E ele desce para cá, assim. Então, tudo errado. Então, eu teria que tirar e refazer a porta. Só que eu não estava disposta a isso, porque essa não era a proposta. A proposta era dar uma ajeitada. Eu tinha acabado de pegar a sala, era para a sala ficar mais arrumadinha para eu usar. E aí, quando o vídeo viraliza, ele sai desse contexto. E não há nada mais perigoso do que um conteúdo sem contexto. E às vezes a gente acha, para você aí que também cria conteúdo e também tem perfis pequenos como o meu, pode se iludir achando que viralizar é o caminho. E aí fica criando conteúdo de trend para viralizar e às vezes não é. Isso só vai ser muito bom se você estiver visando um público muito abrangente, porque você quer, por exemplo, ser influenciadora digital. Você quer vender a sua audiência para marcas e não vender coisas como, por exemplo, minhas fotografias e minhas pinturas para a minha audiência. É diferente. Eu quero que um dia eu pinte alguma coisa e você fale: ah, esse quadro é meu. Eu preciso desse quadro. Essa arte está comunicando comigo. Eu quero ela. E aí você entra em contato comigo e pede para comprar aquela arte. Isso é uma coisa que eu quero. Mas isso só vai acontecer com pessoas que estejam integradas no meu universo criativo. Ou seja, são pessoas parecidas comigo, são pessoas que gostam de arte abstrata, são pessoas que gostam de decoração, são pessoas que gostam de usar a arte, tanto fotográfica, quanto pictórica, quanto pintura, para trazer mais alegria para a vida. E isso não é uma pessoa que vai fazer questão de me corrigir nos comentários me dizendo como usar uma roldana, coisa inclusive que eu fiz. Enfim, né?
achei que era um bom ensejo pra gente conversar sobre criação de conteúdo. Agora, no final do mês de junho, faz 10 anos que eu sou a diretora e editora do canal do Estúdio M4 Arquitetura e faz 11 anos do canal. Olha que gracinha, também é uma grande celebração. Então, assim, nesse tempo todo de criando conteúdo pra internet, aqui o canal é muito pequeno, gente. Pode parecer estranho eu falar isso, mas é porque esse canal aqui, ele é muito novo e eu fiquei um tempo sem criar conteúdo pra ele. E também isso não importa, isso realmente não é relevante pra mim nesse momento. Não é o tamanho que me importa, é a relação que a gente estabelece. E aí, pensando nisso, inclusive, esse ano, junto com a volta do canal, eu também criei uma comunidade no WhatsApp pra gente relembrar os gostosos tempos do Orkut, quando a internet ela era um lugar que a gente entrava e a gente saía, pra gente ter uma espécie de fórum de conversa sobre coisas criativas e gostosas que a gente faz. E ele já tá funcionando e tá tão fofinho, porque a comunidade se chama Tudo Distorcido por Alice de Holanda e tem um chat onde a gente pode conversar e dialogar, que é o ateliê, dentro da comunidade. Então você pode entrar na comunidade só pra ficar vendo as coisas que eu posto, ou você pode também entrar no chat pra conversar com as pessoas, trocar ideias, mostrar as coisas que você tá fazendo, mostrar os seus projetos e a gente dialogar por lá também. O link tá aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. E eu vou ficar muito feliz que você venha participar, porque a ideia é essa, a gente fortalecer essa comunidade de reflexões e de criações e coisas gostosas que destroem coisas feias, interna e externamente, dentro dos nossos corações. Às vezes eu vou no fluxo e essas coisas acontecem. Deixa pra lá. A conclusão que eu chego nesse vídeo, que na verdade eu já tinha chegado antes, eu só queria conversar sobre isso com vocês, é que viralizar nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Eu sou muito grata às pessoas novas que chegaram no meu conteúdo por causa desse vídeo que viralizou, mas eu acho que crescer devagarzinho, conquistando vocês na persistência, ela talvez seja mais interessante, porque a gente se conecta mais com algo que é verdadeiro em mim e em vocês, e a gente vai tendo uma relação mais humanizada, que é o que me interessa aqui na internet. Como que é isso pra você? Comenta aqui se você chegou no meu conteúdo através desse vídeo que viralizou, porque muita gente chegou. E comenta se você gosta desse tipo de conteúdo, o que você gosta de assistir, você gosta mais dos DIYs, você gosta mais do Kikiki. Eu vou sempre misturar as duas coisas, gente, porque eu não sei fazer uma coisa só. Inclusive porque tinta é uma coisa que tem que secar, a faixa. Então, enquanto a tinta seca, a gente vai conversando. Você tá percebendo o modelo que a gente está criando? É isso, quer dizer, eu tô criando, né? Espero que vocês estejam gostando. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Esse é o resultado do nosso projeto Porta. E tem mais coisa vindo por aí, porque eu vou arrumar o banheiro. Então você volte aqui na semana que vem. Agora os vídeos estão saindo todas as terças-feiras, mas toda semana tem conteúdo aqui, tem conteúdo lá nas redes de vídeos verticais também. E tô botando coisa nos shorts. Inclusive, tô botando, a essa altura talvez já tenha acabado, não sei, os vídeos do desafio do Abril pra Organizar. Dei uma cortadinha, porque o shorts é um pouco menor. E tô postando aqui também pra vocês verem. Tá bom? Então até a semana que vem, um beijo pra você e a gente se vê. Tchau, tchau!